lá vamos nós. Simbora de fofoquito. Está começando o programa. Com fofocas para você de todo o Brasil. Fofoquito está no ar. Ao vivo nesta manhã. Musiquinhas começando. Bom dia, queridos do Fofoquito. Pra você que tá assistindo no YouTube o Fofoquito é esse espaço onde a gente fofoca sobre as coisas, tá? O nome é muito óbvio, inclusive, não é mesmo? Bom, vamos começar com o quê? Deixa eu ver o que eu deixei aqui na minha ordem dos fatores das fofoquinhas, tá? Lembrei. A gente tava falando aqui sobre o caso da Jut, né? Eu não sei se você lembra da nossa querida Jut. Deixa eu ver se tem... O canal dela ainda tá no ar ou ela tirou? Deixa eu ver. Ah, tá aqui, ó. Jut. Inclusive, pra mim, o melhor vídeo da Jut é esse aqui, ó. Exatamente. Quer ver? Vamos lembrar aqui, ó. Você lembra da Jut? Esse pra mim é o melhor vídeo da Jut. A gente tá com um probleminha. Qual é o nosso probleminha? Qual é o nosso probleminha? Esses dias falou assim: Júlia, passei a manhã ouvindo a mesma música 15 vezes em looping. E aí eu falei: que isso, Caião? Aí ele falou: uma música do Justin Bieber. Aí eu falei: Caio. Aí ele falou: não, mas... Isso aqui foi quando o Justin Bieber bombou depois da vida adulta. Porque antes ele era só o menino do Baby. E aí, sempre havia aquele ranço da galera falando que o Justin Bieber é só um gatinho, ele não tem todo esse talento. Apesar de que ele sempre foi talentoso mesmo, assim. Inegavelmente, gostasse ou não do Justin Bieber, você tinha que admitir que ele cantava muito, né? Que ele sabia cantar, né? Mas escuta aqui. Aí ele botou uma música que se chama Sorry. E aí a gente ouviu no carro, né? Aí eu falei: sem graça a música, não vejo nada demais nessa música. E aí esqueci. Só que aí, 5 minutos depois que eu esqueci, no meu cérebro começou a fazer... Aí eu falei: tá acontecendo um troço aqui na minha cabeça, que tá fazendo um barulho. Aí ele falou: é Sorry. Aí eu falei: mas não é possível. Aí eu falei: bota de novo essa música. Aí eu passei o resto do dia ouvindo Sorry. Aí depois começamos a ouvir What Do You Mean. Ou eu lembro que Sorry bombou tanto que no final do ano, naquela retrospectiva do Spotify, eles publicaram isso, até saiu naquele estelão da Times Square falando assim: o Spotify agradece a você que ouviu Sorry. Era 4.000 e alguma tantas vezes em um dia. Teve uma pessoa que ouviu Sorry uma paulada de vezes. E assim, esse menino, Justin, ele tá numa onda agora de cantar tipo... de um jeito, né? Sussurradinho. E aí... Sussurradinho, né? Cara, americano faz isso muito, né? Esse lance de cantar sussurradinho, que é uma parada que eu acho interessante, inclusive. Você se envolve por aquilo, porque é sempre... Spotify agradece e o Justin pede desculpas. E ele não era assim, sabe? Ele era de um jeito mais assim, pan. Baby voice, estilo Britney. Cara, quando eu fiquei sabendo dessa história da Britney, eu fiquei boladaço. Porque eu fiquei, cara, como é que pode, mano? A Britney, ela foi forçada a cantar daquele jeito, né? Pra poder imitar uma voz de criança, né? Como eles chamam, baby voice. Isso, obviamente, teve consequências terríveis pra vida dela, porque ela não queria mais fazer aquilo, né? E foi obrigada. E agora ele, parece que ele tá só sussurrando rapidinho assim no seu ouvido. What do you mean? Aí o que eu fiz? Aí fui passar... O pior, cara, que eu gosto muito desse álbum novo do Justin Bieber, tá? Até esqueci o nome do álbum, mas esse cara da capa verde. Conheço as músicas todas. Um fim de semana com as minhas amigas. E aí vimos, aí eu falei: gente, tô com um problema com essa música Sorry, porque eu não consigo. Aí elas falaram: conhecemos esse problema. Aí fomos ver o clipe. E aí, você já viu esse clipe? Porque assim, não é tipo ele numa cama, aí tá uma mulher seminua, rebolando, coisa assim. É tipo um monte de mulher muito maneira, com as roupas muito maneiras, Exato. dançando de um jeito muito maneiro. Eu quero fazer essa dança, sabe? E isso foi, inclusive, chocante, porque o Justin, foi um dos primeiros clipes que ele literalmente não aparecia. E o clipe bombou. Eu quero dançar essa dança. Não? E aí você fica assim: Justin, você tá mandando muito
muito bem, mas é um problema horrível. Inclusive, eu acho a coreografia de What Do You Mean, o clipe, muito bom, cara. Eu acho sensacional. Porque assim, eu não admiro o Justin, sabe? Eu acho que ele não é uma pessoa tão do bem assim. Ô, Aline, era isso que eu queria mesmo, sabe? Fixar a mensagem, só que eu escrevi errado. Escreve direito e fixa aí pra gente. Eu escrevi só Foquito. Mas aí ele faz essas músicas, o troço entranha. Tô sabendo como que a gente vai resolver isso, né? Ó. Sorry. É inferno isso. Ah. Olha esse short. Eu queria tanto esse short. E Olha essa as mulher. roupas. Olha As roupas essa era massa. mulher. Toda arrepiada. Exatamente. Ele tá pegando pesado com Cara, esse ficou clipe. bom. Pesado. Sério, eu tô toda arrepiada. Ah, centopeia humana. Essa música é falha. Eu não sei como a gente vai resolver esse problema. Como que resolveria esse problema? Porque o que eu aprendi, né? O que eu cresci aprendendo? Você não gosta de Justin Bieber. Não é uma coisa que você gosta de Justin Bieber. É uma coisa que você não gosta, você fala. Eu não gosto de Justin Bieber. Eu não gosto de Paulo Coelho. Eu não gosto de Romero Brito. Eu não gosto de... Romero Brito! Pô, galera, e o pior é que isso é verdade, cara. Realmente era isso. Assim, tinha um conhecimento tácito sobre a sociedade, pelo menos os homens, de que não, a gente não gosta do Justin Bieber. E eu nunca fui desses. Eu sempre assim, ó, eu sempre achei que esses artistas do pop tinham talento, cara. É claro que tem uma coisa de indústria e tal, obviamente. Mas quando saiu esse Sorry do Justin Bieber, eu falei, filha da mãe, tá fazendo bem, mano. Tá fazendo bem. Né? Porque as músicas pegavam, né? Fica na sua cabeça. Tem um beat legal. Tu bota pra tocar num som, você tem que admitir que isso tem um beat legal. E foi quando ele foi incorporando uns beats latinos, né? Que é esse lance do reggaeton, né? Que tem esse beat mais legal. Eu achei sensacional. Ó. Cadê o Márcio? Renovou o sub por 1 mês. Cadê o Márcio? Obrigado pelo sub, cara. A música era muito dançante, com uma estética diferente, porém não tinha espaço em nenhuma playlist minha. Olha aí. Mas nem precisou, porque estourou, foi parar em todas as playlists, né? Aquele menino Jorge Versilo. Você fala que você não gosta. Você aprende isso. Você não escuta pra falar que você não gosta. Olha aí, ó. Quando eu era menor, tinha músicas que gostava e não tinha coragem de falar, escutava sozinho. Cara, pô, quando o Justin veio agora no Brasil, no Rock in Rio, né? Cantou daquele jeito meio com preguiça. Porra, uma coisa que eu achei massa, eu vi muito cara assim, influência que a gente conhece, falando assim, porra, cara, Justin Bieber. O Casimiro falou isso, né? Ele falou, irmão, vamos pro Justin. Quando é que eu vou ver um show desse cara de novo? O cara manda muito. Então eu achei massa. Aprende, ó, não é pra gostar desses elementos. Aí você não gosta. Aí vem cá e falar que gosta de música de Justin Bieber, você fala, Caio, me economiza. Mas aí você se permite ouvir um troço desse? A gente tem uns preconceitos, né? Exato. Que é impressionante. A gente fica com as besteirinhas, né? Com música, porque a gente não pode gostar de umas coisas que são esquisitas. Tipo aquele Biel. Biel é outro Porra, o Biel, hein? Aí foi foda mesmo. problema na minha vida. Porque eu não sabia que era Biel, aí de repente eu soube que era Biel, aí eu falei... Mas aí depois não conseguia parar de ouvir Química. Era Química? Tá virando um adolescente de novo. Tá sendo horrível, mas tá sendo ótimo ao mesmo tempo. Então, essa era a nossa querida Jut Jut, né? Que, cara, bombou muito no YouTube. Ó, esse vídeo aqui é de que ano? Esse vídeo tem 7 anos, cara. 7 anos. Então, e tem quantos? 1,5 milhão de views. 5 mil comentários, tá? E, mano, ela viveu uma época brilhante, assim. E depois ela saiu do YouTube, né? Ela falou, gente, ó, ela teve a coragem de sair do YouTube, de encerrar o canal, de falar, gente, tô encerrando, acho que encerrou o ciclo, né? Nesse período ela namorava o Caio, né? Caião, como ela fala aí, eles terminaram, aí eles foram fazer o vídeo de encerramento juntos, essa coisa toda. Então, assim, ela teve a coragem de fazer um desfecho. Isso eu acho uma parada legal, sabe? Você ter a chance de se despedir. Nem todo mundo tem, né? Mas enfim, o papo é que surgiu na internet, né, no Twitter de ontem pra hoje, de que Jut Jut não só estava grávida, como ela pariu uma criança. E aí, como ninguém sabia, todo mundo ficou naquela de tipo assim, como assim, cara? Como assim a Jut Jut estava grávida, a gente não sabia porque, né, ela pulou fora da internet. Então assim, acho ousado, acho digno e
E, cara, olha só, né? Ela se livrou, porque tu já pensou como é que seria... Exatamente, ela tá off the grid, né? E já pensou como ela teria uma vida desgramada se ela ainda estivesse na internet, tendo que escutar opinião dos outros o tempo todo, né? Somente no Twitter aí. Tá maluco? Ela brilhou, irmão. Eu lembro que o PC Siqueira, ele falava uma parada no passado, antes de toda aquela polêmica, que eu achava interessante. Ele falava assim, meu sonho é bombar, a Globo me contratar, me colocar na geladeira, eu só ganhar dinheiro e sumir. Felizmente, ele sumiu por motivos não tão legais, né? Quer dizer, sumiu assim do mainstream, né? Porque ele voltou a fazer coisa na internet, né? Na verdade, ele faz tem um bom tempo, a gente aqui não vê mais. Está lá fazendo vídeos. Enfim. Tá fazendo live de... tá fazendo um monte de coisa, cara. Assim, fazendo vídeo pro YouTube, fazendo live, aquela coisa toda. Ele ainda tem lá uma audiência... Exatamente, ele ainda tem lá uma audiência. Que afinal de contas foi bem pesado o rolê dele, enfim. Mas tá aí. Olha o Lino chegando aí, ó. Exatamente, o Lino chegou. Tá, deixa eu ver o que tem mais de notícias. O que tem mais de notícias? Confesso que de ontem pra hoje eu fiquei tão ocupado, galera, que eu nem vi tanta coisa assim. Nem vi tanta informação assim. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Ih, rapaz, deixa eu entrar aqui no nosso correspondente, que é o Choquei. Olha, cara, isso aqui, ó. Isso aqui é muito notícia de site ego, olha só. Eliana, de 49 anos, posa de biquíni em férias em Portugal e recebe chuva de elogios. Viu o caso do golpista do Tinder? Ao que passou no Fantástico? Bem golpista do Tinder, né? É um cara que também dava... Esse aí a gente vai ver também. O Fake Nerd a gente vai ver em um momento especial. Esse caso do golpista, cara, é curioso como rola, né? O que o cara faz, né? O cara se diz ser um homem bem sucedido, o cara tem algum charme ali, o cara não pode se dizer que o cara é um cara feio, porque não é o caso. E o mais interessante é que esse que passou no Fantástico, ele fazia uma coisa mais curiosa. Ele dava conselhos nos stories para mulheres. Não, e o pior, eu não sei se vocês são desse tempo, mas teve uma época na internet, na época dos blogs ainda, que teve um cara que ele bombou dando conselhos pra mulher. E depois que aconteceu, descobriu-se que o cara era um maior relacionamento tóxico. Eu não vou lembrar o nome dele agora, cara, mas era um cara branco que usava óculos. Como é que era o nome desse cara, mano? Mas sei que era o mesmo tipo de gente, sabe? Dava conselhos femininos pras mulheres, sabe? Fazia aqueles vídeos do tipo... Sabe aquele pastor famoso que faz pregações só com o microfone e uma luz em cima dele? Esqueci o nome dele agora. Era bem nessa pegada que esse cara falava pras mulheres, dava dicas, conselhos, porque você tem que amar, o amor, não essas coisas. Tipo o Dave Leonardo, exatamente, esse é o nome dele. Do pastor, né? Mas o nome do cara eu não vou lembrar agora. Mas esse cara fazia vídeos assim, e depois de um tempo descobriu que era Fred alguma coisa, exatamente, Ana Rocha, isso mesmo. Fred alguma coisa, era Fred mesmo. E aí depois descobriu-se que ele era um relacionamento tóxico pra cacete. Ele foi lá, pediu desculpa daquele jeito, desculpa se eu... Como é que é? Aqueles que se sentiram ofendidos, desculpa qualquer coisa, teve esse rolê. E a gente também teve, de novo, mais um caso das internet antiga, o famoso caso do brother do PC, Siqueira. Lembra dele? Porra, como era o nome desse cara, mano? Do Tavião. O Tavião, mano. O Tavião que na época bombou. Fred Eboni, exatamente, Fred Eboni. O Otávio, exatamente, conhecido como Tavião, que bombou muito naquela época, mano. Ele foi em todos os grandes youtubers, assim. Ele namorava a Dora Figueiredo, passado algum tempo a Dora Figueiredo fez um exposed, falando que o cara era, pelo que ela contou, maluco, o cara não era escroto. E aí o que ele fez? Ele sumiu da internet.
né? Se defendeu lá, fez o famoso mais ou menos, mas depois disso ele sumiu, cara. E, mano, ele estourou muito na época, cara. Eu lembro disso. E o pior é que ele fazia... Isso é foda, né? Porque, assim, pelo que a gente via de fora, ele parecia ser um cara legal, né? Ele fazia umas reflexões legais. E o mano sumiu, mano, depois disso. O Fred Alboni ainda tá no Insta, cheio de seguidor e falando do Good Vibes. Não larga o osso, não. O Tavião trampava na Testmade, eu acho. É verdade, que a Testmade na época pegou todo mundo que fazia cozinha e contratou na época, né? Com essa ideia de fazer videozinhos curtos para o... Cara, o Tavião, porra, é foda, mano. Quando eu vi o rolê, eu falei, caralho, mano, o cara era um cara que eu gostava de ver. Uma puta, amigo. Triste, triste, triste. Olha aqui, ó. Tavião é esse cara aqui, ó. Tavião. O nome do canal dele era esse aqui, ó. Coisas que nunca vivi ou evitava viver. O cara nem fazia uns vídeos com uma pegada maneira, bicho. É triste. Olha aqui o vídeo da Dora, ó. Eu vi um relacionamento abusivo. Com quem? Com o Tavião. Do Coisas que vivi e nunca vivi ou evitava viver. Ai, que tragédia. Mas foda-se também, né? E a gente tá vivendo de fora, a gente acha que o cara é legal e no fim das contas não era legal coisa nenhuma. Amigo, você tem um ótimo gosto pra camiseta, é sempre linda. Obrigado, Fúria Comuna. Isso aqui é aquela marca New Era. Eu comprei no... Foda-se, literalmente. Achei bonitinho e comprei. Inclusive, eu até preciso de novas blusinhas, cara. Eu tô sem blusinhas. O da Dora, eu vi o vídeo dela. Pesado. O vídeo dela é pesado, moço. O Instagram dele tá todo comida saudável. Tem que... É tal história, né? Os caras tomam um exposed, aí não tem muito defesa, aí tem que se esconder, né? Tem que ficar ali na surdina e tal. Mas, mano, que foi paia na época, eu lembro disso. Eu fiquei assim, carai, bicho. Que viagem. Aí, cara, eu vi uma outra notícia de que o Elon Musk já começou a voltar atrás, hein? Com a história do X. Porque, obviamente, o nome X realmente é da Microsoft, se não me engano. Era Microsoft ou era da Meta? Acho que era da Meta, né? Eu não sabia dessa treta, também curtia muito os vídeos dele. Pois é, cara. Porra, na época eu também fiquei caralho, mano. Que coisa. O mais interessante é a galera que ainda continua acompanhando. Cara, é foda, né? Porque sempre tem isso. Assim, ó. Eu lembro que sempre surgiu aí, há um tempo atrás, aquela famosa discussão de tipo assim... É possível separar o artista de sua obra, né? E o exemplo que davam sempre era, por exemplo, o Michael Jackson, né? Que, pô, todo mundo curte o Michael Jackson, mas tem todas essas histórias de, né, abuso e tal, de que é, o que não é, e aí volta e meia surgem casos novos, né? Surgiam casos novos, documentário e tal. E aí sempre vem esse papo do tipo, e aí, você desvincula o artista da obra? Sim, não, sim. Então é punk, mano. Eu lembro que quando surgiu os primeiros boatos do Tavião, eu fiquei meio assim também. Eu fiquei, pô, será? Aí quando eu vi o vídeo da Dora... Eu acho que eu nem vi o vídeo dela. Eu acho que eu vi só o Exposed no Twitter. Que ela também tweetou a respeito. Né? E ela foi contando umas coisas assim. Eu falei, pô, isso aí é foda, mano. Isso aí... Tipo assim, do cara falar que... quando ia sair, o cara virar pra mim e falar que ela tava feia, porque ela tava gorda, sabe? Aquela coisa meio passiva-agressiva. Aí eu vi... Aí não dá, mano. Aí eu nessa época eu parei de acompanhar. E assim, não só eu parei, ele mesmo parou de fazer conteúdo. Eu falei, porra, é foda isso aí. Foda. Mano, pai. É cruel, né? Como é que você vai conseguir ficar vendo, cara? O PC Siqueira, pô, eu gostava muito do PC Siqueira. Achava que ele também era um cara legal de ideias, insights, mas quando rolou aquele rolê também lá dele... E que ele também, óbvio, se calou. E aí, na época, tanto o Rafinha quanto o Cauê se afastaram porque viram que ele não tava se defendendo e tal, né? Também intancável, mano. Não dá, não. Ele controlava o que ela comia. Até hoje ela tem distúrbio alimentar, olha aí, ó. Fazia a mina chorar com os rolês de comida tenso. Pois é. Aí não dá, mano. Não dá. A gente tá evoluindo pra sair dessa. O cara dá um vacilo, né? Um vacilo desse. O famoso, tá doido, irmão?
questão do PC era menores de 12 anos. Pois é, e aí que tá, cara. O lance do PC foi pior porque, assim, o que aconteceu foi que depois, se eu não me engano, o lance foi arquivado, porque a polícia precisa provar que o cara fez o que fez, né? E aí, aparentemente, não conseguiram provar. Mas o ponto é, quando o negócio estourou, tanto o Cauê quanto o Rafinha, eles deram um tempo pro PC se pronunciar, e acho que foram 48 horas, porque assim, quando bombou, todo mundo foi atrás do Rafinha e do Cauê pra falar, e aí, não vamos falar nada sobre o PC não? E aí eles esperaram ali 24 horas, 48, e aí o Rafinha foi na casa do PC e falou, irmão, me conta essa história. E aí o cara não quis atender ele, ele conta isso tudo nos podcasts dele, tá? Ele fala que ele não quis atender, não quis falar sobre o assunto, aí ele falou, bicho, não dá pra te defender, irmão, teu filho também, né? Isso é uma parada séria. Eu lembro que na época o Cauê também fez a mesma coisa, o Cauê falou a mesma coisa. Ele falou assim, pô, cara, eu dei um tempo aqui pra ver se o cara falava alguma coisa e ele não falou nada. Então, mano, não dá pra defender. Eu vi gente falando que era fake os rolês que vazou, mas na época o PC não se defendeu e tal. Exato, cara, eu também vi essa história. E também, eu lembro que na época até falaram assim, que o jeito que a notificação aparecia, ela parecia ser notificação de celular Android. E o celular que diziam que tinham gravado era um iPhone. Tinha um rolê desses assim também e tal. Mas o ponto, de novo, é esse. O PC, definitivamente, ele não se defendeu nem por um segundo. Nem por um segundo. As coisas foram vazando cada vez mais e ele não se defendia. O Rafinha disse que chegou a chamar a polícia na época e foi na porta dele porque ele achava que ele ia se matar, aquele papo todo, né? Suicida. E aí, pô, a parada trash, mano. E aí o Rafinha foi e se afastou, o Cauê também. Aí na época eles tiraram o Ilha de Barbados do ar, né? Tentaram voltar depois, mas aí o Rafinha já tinha mudado para os Estados Unidos. Paradas assim, mas, mano, pá, né? Se omitir é uma escolha, né? Falou ali. Pois é, esse que é o problema. Porque uma coisa é o cara te acusar e você vai lá e se defende e fala, mano, isso tá errado. É óbvio que se o cara é seu brother, você vai dar ali uma colher de chá pro cara, pô. O cara tá se defendendo, tá falando que não é. Vamos ver o que vai ser aí com polícia e advogado. Só que ele literalmente não se defendeu nem um pouco. Meteu o vídeo irônico, teve esses rolês mesmo. Aí, irmão, como é que fica? Não fica, cara. Eu não sabia desse detalhe que o Rafinha tinha ido na casa dele. Pois é, ele contou isso nos podcasts. Eu sempre assistia o 8 Minutos lá do Rafinha. E ele fala que teve um dia que o PC tinha mandado uma mensagem meio trash. Ele falou, mano, esse cara vai fazer uma doideira. Aí ele chamou a polícia. Aí eles foram com a polícia no prédio do PC. E aí até ele fala que o policial falou assim, ó, como a gente não tem certeza de nada, a gente não pode invadir. Então o que eu vou fazer? A gente vai bater na porta, vamos perguntar se tá tudo bem, se ele quer receber a gente. Se ele abrir pra gente, a gente entra, se não... E aí foi exatamente isso que aconteceu. Eles falaram com ele pelo interfone, ele falou que não queria receber ninguém, que tava tudo bem, aí eles foram embora. Aí tem uma treta que ele tem a saúde mental destruída. Pois é. E na época até o Rafinha falou isso. O Rafinha falou assim, cara, eu fiquei preocupado de repente esse cara fazer alguma coisa meio que por culpa minha, porque eu mandei a real pra ele, né? Ou porque eu fui lá na internet e falei. Porque na cabeça se eu não me engano, foi isso que o Rafinha falou. Porque na cabeça dele também ficou tipo assim, os meus amigos foram pra internet falar de mim. Só que o Rafinha falou foi, mano, não tinha como ficar calado. A gente trabalhava junto, porra, e o negócio foi sério. Tinha que falar alguma coisa. É, exatamente. Pois é, eles trabalhavam juntos, cara. Foda, né? Não dá pra se omitir, não dá pra falar assim, ó. Não vou falar do brother aqui. Não tem como, cara. Né? Fora que assim, né? O Ilha de Barbados era um canal onde eles falavam sobre esses assuntos, assim, né? Sobre sexualidade, masculinidade. Porra, era óbvio que eles teriam que dizer alguma coisa. Eu tenho uma história parecida com um conhecido. Uma mina acusou ele de abuso, geral cancelou o cara. Ele se lascou grandão. Daí foi ver a mentira. Mina ainda foi obrigada a se retratar publicamente. Deu uma merda, mas o cara se ferrou grandão. Sim, cara, acontece. Ó, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Antes de eu me casar, eu morava sozinho e tal. E eu tinha essa preocupação muito clara na minha mente. Qual era essa preocupação? Eu só convidava pra vir na minha casa mulheres que eu conhecia de um bom tempo, que eu considerava que elas eram realmente minhas amigas, e ainda assim eu era preocupado. Por quê? Porque eu sempre pensei o seguinte, mano, essa menina tá aqui na minha casa, se ela der um grito, até eu provar
que focinho de tomada não é tomada, né? Que focinho de porco não é tomada, eu tomei um cacete. Como é que eu vou conseguir me defender? Então, eu sempre fui muito preocupado com isso. Então, né, nessa época, as meninas que vinham visitar a minha casa eram pouquíssimas. Assim, gente que eu conhecia, que a gente já se conhecia de muito tempo, que a gente tinha liberdade pra brincar um com o outro, porque meu irmão, eu sempre fui vear com isso. Falava, mano, se essa mina der um grito aqui, eu sou preto, meu irmão. Até eu me explicar, deu tudo muito errado. Então eu sempre tinha uma preocupação com isso. Porque isso pode acontecer, cara. A mina fala aí que você fez um negócio, como é que você se defende? Tem que ficar ligado nisso. Tem que ficar ligadaço. Eu fiz uma palestra para pastores da Quadrangular aqui na minha região, justamente para falar sobre pedofilia. Foi polêmico pra cacete. É polêmico, mano. Se envolve com a percepção das pessoas. A gente tem uma masculinidade tóxica, impregnada, que fala... que meio que passa pano pra essas coisas mesmo, sabe? Você tem que ser muito incisivo aí, ó. Bom, esse foi o fofoquito de hoje, com esses assuntos aqui. Mas acho que é bom a gente falar disso também. Não teve muita fofoca, porque muito trabalho aqui, mas o próximo episódio promete ser melhor. Obrigado a todos pelo fofoquito. Por hoje é isso. De fofoquito. Está começando o programa. Nesse caso, acabando o programa. Fofoquinha está no ar. E tchau, obrigado!